Olá, pessoal! Vamos pintar esse risco hoje. Ele faz parte de uma apostila que fiz para toalha de banho, barrinhas de toalha de banho. Eu vou pegar um pedacinho de um dos riscos de rosa para a gente fazer uma barrinha de um pano de cozinha. Nessa apostila, nós temos 4 riscos de rosas, um de lavanda, um de amor perfeito, de jasmim, margaridas, tulipas, copo de leite, hortênsias, enfim. Vamos pintar hoje um pedacinho de um dos riscos de rosas. Vou começar hoje a minha pintura colocando nesse pratinho uma porção de verde oliva, azul ultramar e rosa bebê. E bastante água, uma boa porção de água. Essa pintura, ela vai ser assim bem molhada, mas nós não vamos molhar o tecido para fazer a pintura. Nós vamos umedecendo bem a tinta. Olha só. Peguei quase nada de verde oliva, bastante água e vou, olha, passando. No lugar onde eu quero mais escuro, eu pego verde oliva com água. No lugar que eu quero mais suave, eu pego só a água e a sujeira que já está no pincel do verde oliva. Vou passando, olha, em cima dessa folhinha, vou manchando essas regiões que eu quero, tanto para as folhas quanto para o fundo desse desenho. Vou manchar tudo isso aí, essa região onde tem todas essas folhinhas. Para essa região de início, eu vou colocando só o verde oliva. Estou fazendo uso de um pincel número 6, aquele pincel que tá bom mesmo para pintura. O pelo nem tá grande, nem tá curto. Bem lixadinho, bem cortado, meio macio. Não pegue um pincel de pelos muito grandes para não levar muita água e muita tinta. Pegue um pincel que esteja nem pequeno demais e nem grande demais. Agora, veja que eu espalhei uma porçãozinha do azul ultramar. E assim eu vou mesclando, sempre tendo cuidado de levar a tinta bem umedecida. Tá vendo? Os cantinhos que eu quero um pouquinho mais escuro, eu coloco a tinta com a água. O lugar que eu quero mais clarinho, já tem uma sujeirinha de tinta no pincel, então eu pego só uma porçãozinha de água. Gosto de fazer essa pintura assim, com bastante água, nesses tecidos tipo atamine, que é essas barrinhas, ela lembra pelo menos esse tecido. Ele segura mais, ele não espalha muito. Olha só, marquei toda essa região, deixando ela bem umedecida. Eu queria que você observasse outra coisa também. Próximo às folhas, às flores, eu estou levando maior quantidade de água e tinta. Conforme eu vou me afastando, eu vou puxando só a sujeirinha do pincel. Quando a gente faz isso, a gente acaba puxando essa água para cima do tecido levemente. Ela não costuma borrar muito. E se ela borrar, depois a gente faz um acabamento aí em cima, não tem muita importância, não vai ficar feio. Mas quando a gente esfumaça bem esse encontro, de onde nós deixamos uma porção maior de água, afastando do desenho, esse borrão ele fica bem mais suave se ele acontecer. Nesse tipo de tecido, a tamine, ele não costuma acontecer. Eu vou pintar todo o meu desenho usando assim bastante água e você vai observar que não vai acontecer. E olha só, para essa região aí eu já estou passando um pouquinho do rosa bebê. Vou mesclando essas 3 cores. Onde tem mais folhas, eu coloco, deixo mais forte o verde oliva, deixo mais ele assim mais evidente. Os lugares onde estão as flores, eu vou dando mais preferência em colocar o azul, rosa bebê, enfim. Olha só, esse cantinho aí tem uma folhinha. Essa parte que vem para baixo também tem folhinhas. Então, eu vou mesclando o verde, o azul. O lugar onde só está as pétalas da flor ou das flores, eu tô dando preferência a colocar já uma porçãozinha de rosa, do azul. Vamos mesclando essas cores.
mas fica muito a seu critério. Até porque, se você quiser colocar uns toques de azul na sua folha, vai ficar bem bonito, tá? Esse foi um pedido de uma colega nossa. Ela me pediu para fazer rosas, de preferência rosa, em uma barrinha, porque ela tá precisando para pintar uma toalha de banho. Então, ela queria ter uma ideia, me pediu para fazer uma rosinha assim mais trabalhosinha. É um pouquinho mais trabalhada, mas não se preocupe, não é impossível de fazer. Vamos lá, vamos colocando as nossas sombras inicialmente, e embora a gente está assim pintando esse tecido com bastante água, mas eu não vou precisar esperar secar. Eu vou fazer do começo ao fim sem esperar nada secar. Vou começar e vou terminar ele. Olha só, em volta desse botão e nesse cantinho aí que tem umas folhinhas assim mais sumidas, eu vou mesclando esse azul com esse verde, sempre tendo cuidado de levar bastante água junto. A parte de dentro fica com maior quantidade de água e de tinta, até porque se der uma borradinha para cima das flores ou do botão não tem importância. A parte de fora, eu vou puxando bem isso aí para ficar só esfumaçado, essas tonalidades, para irem sumindo no tecido. E também ir espalhando gradativamente essa água que eu estou colocando, para depois não ficar aí um borrão marcado. Agora eu estou distribuindo mais umas quantidadezinhas do azul, do rosa bebê, o azul ultramar e rosa bebê. Vamos começar esse botão. Vou pegar uma porção dessa aguinha suja que tá aí no meu pratinho e vou umedecer ele. Olha só. Para essa parte aí, eu já vou levando um toquezinho de verde oliva e vou umedecendo esse centro dele, tendo cuidado de deixar mais claro, deixar mais água. Agora, com verde grama, eu vou começar a pintar. Mas observe que o meu desenho tá molhadinho. Pouquinha tinta já tá o bastante. Tô pegando na quina do meu pincel, número 2, cortado e lixado, uma pequena porção de verde grama e tô espalhando nessas sépalazinhas do meu botãozinho. E você veja que eu não perdi o risco, ele ainda está aparecendo e a minha pintura está bem suave. Isso aí, gente, é um pouquinho de sépia. Estou colocando um toquezinho assim mais escurinho com o sépia, dando umas sombras, arredondando esse botãozinho, ou pelo menos essa parte aí do cabinho dele. Olha só na quininha do pincel, quase nada. Eu vou aprofundar as separações de sépalas. Tá vendo? Olha, quase nada. Vamos trabalhar esse botãozinho e vamos vindo de esquerda para direita, até chegar ao final do nosso desenho. Espalhei aí esse sépia. Vou dar um toquezinho de verde oliva agora nas sepalazinhas. Fizemos uma certa separação entre elas e agora, com um toquezinho de verde oliva, eu deixei ela um pouquinho mais forte. Para essas áreas assim mais arredondadas, que levam mais luminosidade, eu vou colocar uma porçãozinha bem pequena de areia. Olha só, ela vai ganhando mais volume, vai ficando mais bochechudinho esse botãozinho, não é? Essas sepalazinhas vão ficando mais salientes. E eu vou colocar só por essas regiões aí. Essas partezinhas de cima, a gente deixa quieto por enquanto. Olha só, você pode pegar o seu pincelzinho zero e fazer um leve contorno nessas separações de sépalas e no em volta. Mas esse contorno precisa ficar emendado, bem sumido, não vai deixar ele muito marcado, tá? Não é para ficar aparecendo aí contornos bem feitos, não. Olha só, agora com o verde oliva, vou com o pincelzinho zero mesmo, é uma região bem pequenininha, eu vou passando, deixando mais marcado
esse finalzinho dessas sépalas. Olha só, passei um pouquinho de areia, levemente, vou dar uma certa unida nessas tintas aí, para não ficar assim tão apagadinho. Olha só, vamos passando um toquezinho mais de verde oliva, tentando dar uma separação, uma leve separação entre elas, entre as sépalas. Esse botãozinho, você pode deixar ele assim, mais suave, mais apagadinho mesmo. Deixa ele bem assim. Tô só arrumando um pouquinho essa separação aí em cima, mas não deixe ele muito riscado, muito marcado, tons muito fortes, não. Eu sei que o verde oliva e o sépia são cores assim mais escuras, mas a ideia é que essa pintura fique assim mais suave mesmo. O tecido, ele não ajuda muito a tamine. Ele tende a segurar uma maior quantidade de tinta e não deixar a gente fazer emendas mais perfeitas, especialmente para detalhes pequenos, mas dá para a gente pintar com tranquilidade. E se sua barrinha ou seu tecido aí, ele for um pouquinho mais lisinho que esse meu, ficará muito mais bonita a sua pintura. Para essas folhinhas que estão por trás, assim, menores, eu vou fazer elas mais apagadinhas, pegando a tinta bem úmida, passando, enchendo ela toda e algumas nem todas, só dando umas manchadinhas. Os detalhes que vou colocar nelas serão bem discretos também, não precisa deixá-las muito marcadas. É como se fossem aquelas folhinhas fantasmas que ficam menores e mais sumidas lá por trás. As maiores, a gente vai deixar elas um tanto mais detalhadas. Olha só que essas são todas menores, estão aparecendo, mas não precisa você fazer o contorno completo, o centro muito marcado. Pode deixar elas assim mais apagadinhas mesmo, até mais do que eu estou deixando a minha. As pontinhas eu vou deixando assim mais marcadinhas e conforme eu vou crescendo a folhinha, eu vou deixando assim mais apagada. Vou marcar algumas sombras entre elas, faço aquelas que tem o desenho, depois eu faço umas leves sombras entre elas, dando a entender que tem mais folhinhas por ali por trás, porém ainda mais apagadinhas do que aquelas que nós temos no desenho. Tá vendo? Vou fazendo pequenas marquinhas com o pincel sujinho, quase nada de água no pincel. Para essa rosa que está mostrando a parte de trás dela, vou começar a pintar essas pétalas que estão por baixo. Vou encher essa daí, olha, eu vou enchendo com rosa bebê. Eu vou encher toda a minha pétalazinha com rosa bebê. Pincelzinho pequenininho. Pincelzinho número 2 ou número 4, peguei um toquezinho de sépia, quase nada, e tô fazendo o contorno dessa dobrinha que tem nessa pétala, o contorno da parte de fora dele. Um contorno muito suave, um sombreado. Para essa parte de baixo, junto com a sujeirinha do sépia do pincel, eu vou pegar um pouquinho de rosa chá e vou fazer a sombra. Olha só, vou fazendo essa sombra aí debaixo dessa dobrinha e fica bem suave. Estamos usando como básico para essa pintura o rosa bebê e o rosa chá, que são dois tons clarinhos. Terminado isso, vou pegar um pouquinho de areia. Se você não tiver o areia, pegue o marfim. Se você não tiver o marfim, tiver palha, use o palha. No último caso, use o branco. E vou acentuar a dobrinha, a parte de dentro da dobrinha. Para essa outra, eu enchi novamente toda com rosa bebê. Estou passando um pouco de sépia nessa parte de baixo, onde ela fica embaixo das outras pétalas. Com a sujeira do pincel e rosa chá, eu vou fazendo as sombras nesse em volta. Olha só. Ela também tem uma dobrinha, eu vou fazer a sombra dessa dobrinha. Vou passar aquele contorninho de sépia
na parte de fora dessa dobrinha, do mesmo jeito que fiz na outra. Olha só, um toquezinho de sépia. Aquele é uma sombra mesmo. Você faz aqui um contorno, mas você puxa, não é para ficar um desenho dessa dobrinha. É só para ficar uma sombra por essa parte de fora. Depois que a gente termina tudo isso, a gente vem com um pouquinho de areia e coloca como as luminosidades, os brilhos. Olha só, na pontinha das dobrinhas, eu vou colocando uma porçãozinha de areia para deixar mais luminosidade, tá vendo? E na parte de fora também eu coloco uma porçãozinha de areia. Isso aí, se for apagando, no final você dá uma reforçada. Na hora de reforçar essa tonalidade, lá no final, depois que já está sequinho o seu desenho, você pode estar reforçando tanto com areia quanto com rosa bebê. Depende de como você queira, se mais rosado ou se mais esbranquiçado. Essa outra pétalazinha que está toda dobrada, que é bem curtinha, que está aí por trás, enchi ela também toda com rosa bebê. Estou passando uma porção de rosa escuro dentro dessa dobrinha, porque ela é bem curtinha. Ela não leva quase nada de luminosidade, por isso eu optei pelo rosa escuro, para deixar essa parte aí mais escura mesmo. Vou pegar o sépia, reforçar essa sombra do rosa escuro. Olha só, a sombra aí embaixo está sendo feita com rosa escuro e sépia. Vou passar aquele contorninho de sépia do lado de fora da dobrinha, do mesmo jeito que eu fiz nas outras. A gente passa o sépia, espalha bem. Vou escurecer mais esses cantinhos com sépia, na parte de baixo. Nessa hora, você pode estar usando até um pincel número 0, mas não deixe excessos. Coloque e dê uma espalhada. Agora, eu venho com areia e coloco essa luminosidade das dobrinhas. Geralmente, as dobrinhas das pétalas das rosas, das flores, elas apresentam uma certa luminosidade na parte que fica para cima da flor, não é? Então, essa luminosidade, eu vou colocar ela com areia. Olha só. Vamos agora encher essas outras duas. Vou encher elas todas com rosa bebê, do jeito que eu tô fazendo desde o início. Agora, como elas estão mais abertas, recebe mais luminosidade, eu vou fazer a sombra do embaixo dessas dobrinhas delas. E nesse cantinho onde fica embaixo das sépalas, com sépia. Sempre coloco sépia, mas junto ao sépia, eu gosto de levar um pouquinho também do rosa. Para a parte que fica embaixo das sépalas, você pode deixar esse sépia mais acentuado. Olha só, a parte que fica embaixo das dobrinhas, deixe ele bem mais suave. Veja que eu passei o sépia, o pincel sujo com um pouquinho de rosa, mas eu deixei o sépia aparecer mais nessa região aí que fica embaixo das sépalas. Embaixo das dobrinhas da pétala, vou deixando mais forte o tom do rosa chá. Tá vendo? Nessa parte mais afora, a sombra das dobrinhas, deixa o tom rosa chá aparecer mais forte. No centro, embaixo das sépalas, o tom sépia aparece mais forte. Nessa outra, eu vou fazer a mesma coisa. Como essa pontinha ela está muito fechada, está mais marcada, eu vou colocar um toquezinho de rosa escuro. Para essa de cima, agora, eu vou colocando uma porçãozinha de areia. Olha só, na parte de dentro, ó, das dobrinhas, eu vou colocando a porçãozinha de areia. Vou colocar o contorno de fora com sépia. Todas serão pintadas assim. Para essa florzinha que está assim virada, essa rosinha, eu vou pintar ela totalmente assim. Não é difícil de fazer, é bem tranquilo, você pintando pétala a pétala e usando pincéis pequenos.
Agora, para a flor, você deve ter observado que eu não estou fazendo uso de água. Olha só, estou acentuando esse centro com o areia para deixar ela mais bochechudinha, mais saliente, dar mais volume. Esses cantinhos aí, eu colocando um toquezinho de rosa escuro para dar mais profundidade. Essa outra, ela ficou aparecendo mais o rosa chá e o rosa bebê. Essa aí de cima, nessas dobrinhas, eu deixei um toquezinho de rosa escuro mais forte. Alguns cantinhos, eu pego o pincel zero e faço um leve contorninho com o sépia. Mas na hora de você fazer esse contorninho, cuidado que ele não pode ficar muito marcado. Ele tem que ficar como se fosse uma certa profundidade. Olha só, vou marcando alguns pontinhos com o pincel zero e o sépia. Mas eu não fiz aquele contorno que a gente faz em um desenho infantil. Essa outra daí, eu vou colocando o sépia também, nessa dobrinha na parte de fora. Olha só, vou passando o sépia, emendando ele, esse rosa bebê que está aí pintado. Estou acentuando com o sépia essa sombra dessa pontinha dela entre as dobrinhas. E agora, eu coloco areia, dando maior luminosidade nessas dobrinhas. E assim ela vai ficando. Olha só, vai aparecendo todos os pedacinhos dela. Qualquer coisa, você pega o pincel número 0 e dá uma arrumadinha nas pontinhas, nos cantinhos. Essa outra aí, também enchi ela toda com rosa bebê. Estou passando sépia no lugar das sombras. Olha só. Não escureça demais essa parte de cima dessa pétala, para ela não emendar com essa que está atrás, essa bem pequenininha que está atrás. Quer dizer, ela não é pequena, mas aparece uma pequena parte dela. Aí embaixo, que também pintei, vou fazer o mesmo processo. Passar o sépia, depois venho com o rosa chá, passando em cima dessas pétalazinhas nos lugares onde eu coloquei o sépia, para deixar a nossa rosa cor de rosa e não cor de sépia. Tá vendo? Eu vou quebrando a tonalidade dessa sombra que eu estou colocando com esse rosa chá, que o meu objetivo é deixar ela bem rosinha e não deixar ela sépia. Olha só que eu vou marcando esse cantinho aí, deixando ele rosado. Mesmo assim, ele vai ficando com suas sombras na tonalidade do sépia. Agora, com areia, eu vou acentuando essas dobrinhas e tudo vai aparecendo. Não é difícil de pintar, apenas você vai pintando pedacinho a pedacinho, porque você não se perde, e os tons que nós vamos colocando aí serão sempre os mesmos. A pintura de cada pétala é muito semelhante. O que muda são os formatos delas, mas no geral elas são bem parecidas. Veja que eu estou sempre fazendo uso do pincelzinho número 0 para me dar uma ajuda nesses pequenos detalhes, nessas quininhas que tem nessas pétalas. São detalhes pequenininhos que às vezes colocar com o pincel 2, com o pincel 4, fica um pouquinho difícil. Então, eu puxo com o pincelzinho número 0, que fica bem melhor. Essa outra também enchi ela com rosa bebê, passando o sépia, agora o rosa chá, e veja que não se diferencia. É sempre a mesma coisa. Quando a gente vai pintar esses botõezinhos assim virados, eles seguem sempre uma sequência. As pétalazinhas deles não se diferenciam muito. De certo que algumas têm umas sombras, aquelas sombras que dá uma graça maior para o desenho. Mas como essa pintura, essa florzinha, ela é bem pequena, a gente não precisa sair colocando muitos detalhes, apenas aqueles que são realmente necessários. Sombras nos lugares mais profundos e luzes nos lugares que estão mais afora,
nas partes que levam realmente maior luminosidade. Olhe só que eu vou aí escurecendo, sempre deixando mais marcado. Essa parte onde fica encostando, fica embaixo dessas sépalas. Essas pétalas que ficam bem por baixo, observe que elas ficam um tanto mais marcadas de sombra, com a sombra mais forte. Mas leve sempre um toquezinho do rosa chá, para deixar uma sombra mais rosadinha. Porque o rosa bebê, ele fica muito apagadinho, por ser quase branco, ou por ter muito branco. Olha só que eu vou marcando embaixo dessa dobrinha. Observe que tudo foi feito muito parecido, não é difícil de fazer. Você só precisa ter cuidado com quantidades de tintas, porque toda quantidade de tinta que eu tô pegando aí são porções bem pequenas, é quase nada de tinta. Vou pegando geralmente uma pequena porção de tinta na quina do pincel e vou distribuindo pelas regiões onde eu quero. Agora, eu estou passando uma porçãozinha minúscula de areia nessas bordas dessas pétalas, olha só. Vou passando também uma pequena porção de areia por as bordas dessa outra. A parte de dentro eu deixo emendada, a parte de fora eu deixo mais solta, mais como se fosse um brilho mesmo, mais excesso. E todas as pétalas nós fizemos dessa forma. Vamos arrumando isso aí, terminando essa regiãozinha dessa última pétala, para a gente começar a pintar essas sepalazinhas e esse cabinho. Primeiro, eu vou pegar essa água sujinha, olha, vou dar uma umedecida nessa região central. Não vou levar por toda a região, mas por esse centro. Agora, com verde grama, eu vou sair escurecendo mais que um lado. Veja só que eu tô passando mais de um lado da sépala, não tô enchendo ela inteira. E estou esfumaçando, passo um contorno com esse verde e esfumaço um pouquinho. Não leve muita tinta, porque o tecido está úmido. Lembra? A gente passou um pouquinho daquela água sujinha lá com o verde oliva. Então, já está úmido, a gente quando coloca um pouquinho de tinta, já espalha bem, então só um pouquinho basta. O cabinho eu também vou fazendo do mesmo jeito, passando uma porçãozinha desse verde grama. Agora, eu vou pegar o verde oliva puro e vou começar a acentuar um pouco mais isso aí. Acentuando o contorno ao contrário do verde grama. E vou deixando ela assim, mais definido, mais separadinho. Para as pontinhas, olha, eu vou pegar o pincel zero, pegar o verde grama e vou enchendo. Algumas eu deixo a pontinha um tantinho enlarguecida, outras eu deixo a pontinha bem fininha mesmo. Veja que eu vou fazendo todas elas com esse pincelzinho número 0. Cuidado com os excessos. Até porque agora a gente não vai pegar outro pincel para puxar isso aí, para não borrar a nossa florzinha. Ela já está pronta e a ideia é que a gente não borre ela. Com o sépia, eu vou melhorando essas separações entre as sépalas e a separação também do cabinho e esse centro. Veja que eu vou deixando uma profundidade bem marcadinha com o sépia, tá vendo? Dando umas profundidades maiores e separações a cada uma delas e ao cabinho também, eles já ficam bem detalhados. As pontinhas, você pode colocar também um toquezinho nesses lugares onde elas fazem uma certa curvatura. Com a areia, eu vou colocar um toquezinho nessas regiões onde eu quero que fique mais saliente. Olha só. Nessas partes mais largas, eu tô colocando um toquezinho de areia. Tudo isso, gente, é bem pouquinho, não leve muita tinta. Essas folhinhas que tem por essas regiões aí, entre essas duas rosas, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz as outras.
Aquela aguinha suja que ainda temos no nosso pratinho, eu saio colocando, marcando no formato de folhas. E para essas outras aí, eu vou, olha, acentuar com o verde oliva esse centro, as regiões que eu quero com maior sombra, você viu? Eu peguei aquele nosso verde que tem água, mas eu tô pegando do verde mesmo, para deixar mais escurinho. Só mais escurinho os lugares onde eu quero que tenha uma profundidade maior, que tenha uma sombra maior. Com areia, eu vou colocando as luminosidades, não vou deixando excesso, tá vendo? Vou colocando essa tinta e vou puxando ela, vou emendando ela. Vou deixando ela pintada e não excessos como brilho, apenas luminosidades. Olha só que eu tô colocando por essas regiões aí embaixo. Coloco o excesso, mas eu espalho ele, não deixo ele ali em cima do tecido. E vou colocando por todas as regiões que eu quero mais luminosidade. Mas veja que essa é uma folhinha bem suave. Essa aí em cima eu vou escurecer mais essa parte de baixo, porque ela está assim, muito por trás, muito próxima essas outras que fizemos. Vou marcar esse centro, as laterais, igual eu fiz nessas outras. Sempre colocando a tinta e tendo cuidado de espalhar, de não deixar excessos dela aí jogado em cima do tecido. Essas outras pequenininhas eu fiz do mesmo jeito que as outras. Coloquei aquela aguinha nossa suja, mais sujeirinha do que tinta. Agora, com o sépia, eu tô fazendo alguns leves contornos. Coisa bem discreta, não deixe marcado demais, não. É aquele contorno que fica em alguns cantinhos sim, outros não, tá vendo? E para as folhinhas, você pode deixar esses pequenos contornos aparecerem, não se preocupe em espalhar eles. Para essa rosa que está de frente, eu vou encher esse centro dela aí com rosa chá, vou manchar um pouco com rosa escuro. Vou fazer assim bem tranquilo, bem aleatório. Essa parte aí de dentro, você apenas precisa manchar, colocar uns risquinhos. Se você achar que vai se perder, você procura ir riscando ou acendendo os risquinhos da rosa mesmo. Se você perder eles, também não se preocupe, olha só, vai bem tranquilo colocando alguns risquinhos aí dentro, no formato circular, que também vai dar certo. Com sépia, eu tô colocando mais profundidade, mais sombra. Ou seja, para essa região aí central, nós enchemos com o rosa chá, manchamos com rosa escuro e sépia. Agora, com a areia só na quina do pincel, eu vou fazendo, olha, umas luminosidades que um tanto circular, para aparecer as pétalazinhas que estão aí dentro, uma pequena porção dessas pétalazinhas que estão aí. Você pode colocar vários, você pode colocar poucos, você pode deixar mais escuro ou mais claro. Se no caso você achar que ficou muito claro, você pode vir com um pouquinho mais de rosa escuro e sépia e dar mais profundidade, mais sombra. Com o pincel zero, eu dei uma arrumadinha. E dessa forma, vai ficando essa parte central. Essa última pétala de fora, eu só vou marcar ela um pouquinho, mas só depois de pintar essa outra de cima, que eu vou detalhar ela melhor. Veja que ficou um aglomerado de pequenas pétalas aí nesse centro. Vou aprofundar algumas delas mais com sépia, olha só. Dá umas certas profundidades, em lugares sim, lugares não. Tá vendo? A gente coloca uns toquezinhos de sépia e dá a ideia de que tem mais profundidade em alguns lugares, tem mais sombra. Vou encher de rosa bebê toda essa região aí de cima e vou passar o rosa chá e o sépia fazendo aquela mesma coisa que fizemos na outra rosa. Ambas terão a mesma tonalidade. Esse centro nós pintamos um pouquinho diferente,
porque geralmente é um espaço que tem uma aglomeração maior de pétalas e ficam mais fechadas. Logo, recebe menos luminosidade, nós podemos deixar ela assim mais escurinha mesmo. Observe que a pintura dessa parte, dessa pétala aí de fora, ela não é diferente da pintura do botãozinho. A região aí da lateral da pétala, eu tô colocando um pouquinho de rosa chá puro, para dar umas certas depressões nela. Ela é uma pétala maior, dá pra gente fazer esse trabalho. Agora, melhorando o acabamento dessa de dentro, eu passei areia. E para essa de fora, eu vou colocar uns toques de areia também. Olha só, vou colocando umas porções e vou espalhando, não vou deixando os excessos. Terminado isso, nós vamos pintar essa outra aí do mesmo jeito. Vamos encher com rosa bebê, vamos colocar o sépia. Nessa parte aí de baixo, nessa parte em que ela fica por trás dessas outras pétalas, a região que ela leva menos luminosidade. Vamos passar o rosa chá, misturando a esse sépia para ficar um tanto rosado. E vamos fazer aí esse contorninho, esse encontro da parte de lá e de cá dessa pétala. É uma pétala só, ela faz essa curvatura, precisamos emendá-las. Esse detalhezinho eu vou fazer com o pincel 0, porque é um espaço bem pequenininho, para não sair manchando. Com a areia, eu vou colocar a luminosidade da parte de cima. Sempre pincel pequenininho, pincel cortado, pincel lixado, tinta só de um lado do pincel ou só na quina do pincel e pouca tinta. Aí eu tô escurecendo, estou aprofundando mais. Estou colocando esse toquezinho de rosa chá, escurecendo essa lateral porque ela é redonda. Não esquecendo esse pedacinho bem pequenininho que tem aí. Com o pincel 0, eu estou melhorando as quinas do sépia, como se fossem pequenos e leves contornos. Vou dar sequência por essa outra pétala aí na lateral. Vou escurecer essas partes de maior profundidade, olha. Tá vendo? Essa dobrinha, essa é uma única pétala. A gente coloca esse sépia, dá uma profundidade bonita para essa região. E vou colocar para essas falhinhas que tem no em volta da pétala, uns toquezinhos também do rosa chá. E com areia eu vou acentuar as luminosidades. Não esqueça de colocar sempre um toquezinho de rosa junto com o sépia, tá? De rosa chá junto com o sépia. Essa região aí dentro eu vou aprofundar ainda mais. Vou deixar, olha, esse sépia mais forte. Agora, vamos pintar essa outra parte. Vou aprofundar o sépia daquela região ali de dentro. Dessa parte aí também, vou fazer a separação entre elas com o sépia. Mas depois, passe sempre um toquezinho do rosa chá. Para deixar mais saliente, eu coloquei um pouquinho de areia nessa parte central. Para essa parte de cima, eu vou colocar só a areia, acentuando. E vou também melhorar esse pedacinho aí dessa dobrinha. Os lugares que forem muito pequenininhos, dê preferência ao pincel número 0. Essa outra já é uma pétala bem grande. Eu vou passar o sépia depois de pintá-la toda com rosa bebê. Vou colocar o meu rosa chá por cima desse sépia. Lembrando que a ideia é deixar a nossa rosa rosa e não sépia. Para essa região central, eu espalho um pouquinho de areia para deixar mais saliência. E para essa parte de cima, eu vou passar rosa chá. E na de baixo também vou colocar um toquezinho de rosa chá. Nessa curvatura que ela faz.
Tá vendo? Eu marquei bem com rosa chá. Vou agora colocando essas luminosidades, dando mais luminosidade com areia nessa parte aí. E vou acentuar um pouco essa região aí de cima. Fica uma separação melhor das pétalas que estão por trás e dessa que está na frente. A ideia dessa pétala nessa hora seria ela ficar um tantinho riscada, mas não adianta muito eu riscar nesse tecido porque não aparece. Principalmente, olha, esse rosa aí, você pode puxar ele deixando um tantinho riscado. Vou fazer esse contorninho aí com o pincel 0, para que ele fique melhor feito. Aí embaixo eu vou acentuar a sombra do sépia. Precisa ter uma profundidade maior aí. E vamos pintar essas duas últimas agora. Vamos terminar elas. Olha só. Vou passar o sépia também nessa de baixo. Vai receber sombra, essa pétala de baixo e a pétala de cima. Mas não se preocupe que dá pra gente fazer uma separação boa. Essa outra daí também precisa levar um toque de sépia, principalmente no encontro das duas. Vamos passar o nosso rosa chá. Essa parte aí de cima eu vou passar o rosa chá também, deixando ele mais acentuado. E essas também são aquelas pétalas que poderiam ficar um pouquinho riscadinhas. Agora, com a areia, eu vou fazendo as luminosidades e veja que elas são rosas bem práticas. Desde que você pinte pétala a pétala para você não se perder, caso você não pinte já há muito tempo, não tenha uma certa facilidade com rosas. Embora elas sejam mais detalhadas. Para finalizar, eu vou colocar também aqui umas folhinhas um pouco sumidas, sabe? Aquele azul que tá com a água, eu vou passar um pouquinho ele assim, fazendo mais algumas folhinhas no em volta. Assim ficará nosso desenho de hoje. Beijos e até um próximo. Tchau!